Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês a respeito da greve dos roteiristas que acabou de começar e é uma greve que pode durar bastante tempo. Eu queria explicar pra vocês em termos gerais por que isso tá acontecendo e o que os roteiristas estão pedindo. Então, vamos lá! E pessoal, só explicando pra vocês, a gente já viu uma greve dos roteiristas recentemente entre aspas, na verdade, no ano de 2007, entre novembro de 2007, se eu não me engano, até janeiro, fevereiro de 2008, a gente viu uma greve dos roteiristas que afetou muitas produções. Eu me lembro muito bem disso, porque eu lembro que a pior temporada de Prison Break saiu nesse período, algumas séries foram atrasadas, outras séries acabaram tendo uma redução muito significativa no número de episódios. Eu lembro porque eu acompanhei bastante na época e eu já tô acompanhando os bastidores dessa ameaça de uma greve que já estava rolando faz bastante tempo. Eu sigo alguns roteiristas no TikTok, o Michael Jamin, por exemplo, é um cara muito engraçado, muito legal, ele é um roteirista, ele já fez King of the Hill, ele já fez várias séries de grande sucesso. E ele já estava falando a respeito dessa possibilidade faz bastante tempo por alguns motivos que eu vou explicar aqui para vocês no decorrer do vídeo. Lembrando, eu estou fazendo esse vídeo de cabeça, eu li bastante a respeito, então se tiver alguma informação equivocada, eu vou trazer mais vídeos, eu vou acompanhar aqui com vocês essa greve dos roteiristas. Em primeiro lugar, por que essa greve está acontecendo? A gente pode resumir tudo, obviamente, a dinheiro. Os roteiristas hoje ganham uma participação bem menor do que eles ganhavam cerca de 20 anos atrás. Então, nos últimos 20 anos, os roteiristas perderam dinheiro, perderam poder, né, digamos assim, dentro de Hollywood, porque a participação que eles ganhavam nos filmes era maior, eles ganhavam mais, para vocês terem ideia, com VHS do que eles ganham hoje com os serviços de streaming em termos de percentual de participação, e tem muitos outros problemas que eu inclusive já abordei aqui com vocês aqui no canal, principalmente a redução no volume de episódios, porque antigamente, né, não sei se vocês vão se lembrar, né, se você tem um pouquinho mais de idade, a grande maioria das séries era composta por 24 episódios, então você fazia um piloto, né? Se o estúdio, se a rede de televisão aceitasse aquele piloto, você recebia o pedido de 24 episódios, de 22 episódios, e você fazia uma série, você contratava uma sala de roteiristas, né? O produtor executivo ou o showrunner, né? Como eles dizem, contratava roteiristas, eles contratavam alguns roteiristas de alto escalão, digamos assim, alguns roteiristas júniors, alguns roteiristas que estavam entrando, então você fazia uma sala de roteiro e você produzia aqueles 24 episódios. Então, as pessoas recebiam, né, os roteiristas envolvidos, recebiam um salário por 24 episódios, que era o mínimo da WGA. WGA é o Writers Guild of America, então você tem um sindicato dos roteiristas que determinam, né, qual é o mínimo que um roteirista pode ser pago por episódio de uma série que está sendo produzida. Então você escreveu lá, você ganha, sei lá, 16 mil dólares, por exemplo, para escrever o episódio de uma série. Só que agora, ao invés de 24 episódios, você tem 8 episódios, você tem séries com 6 episódios, com 10 episódios, só que são poucas séries que hoje chegam a esses 24 episódios. Então, a grande maioria dos roteiristas não tem mais aquela segurança financeira de trabalhar na mesma série durante 24 episódios, porque o que acaba acontecendo na prática é que um roteirista que antigamente conseguia pagar suas contas somente com uma série, você, por exemplo, era um roteirista de Friends, você trabalhava ali 24 episódios por ano em Friends, esperava a próxima temporada e voltava para a sala de roteiro do Friends e continuava ali, né? Você era basicamente o roteirista de Friends e acabou. Hoje você trabalha por 8 episódios, ou seja, 2 meses do ano você trabalha para uma série, aí você tem que correr atrás de outra série, só que se você já tem um compromisso nessa nova série, você acaba perdendo a série anterior que você estava trabalhando, então virou uma bagunça para os roteiristas, porque eles não estão sendo bem remunerados, então eles têm que sair atrás de outras oportunidades. E outro ponto bastante polêmico são os mini rooms. Eu falei para vocês que existiam as salas de roteiro, né, a sala dos roteiristas. Quem assistiu 30 Rock, por exemplo, sabe muito bem, é uma série, né, que fala a respeito disso.
a Tina Fey criou a série, é uma série genial, eu recomendo bastante que vocês assistam, né, estrelada pelo Alec Baldwin, com Tracy Morgan e assim por diante. Então existia uma sala de roteiro, como eu falei pra vocês, você produzia um piloto, né, você vendia o roteiro na verdade, aí eles pediam um piloto, aí você gravava o piloto. Se a network, né, como eles chamam, que é a rede de televisão, escolhesse a série para ser transmitida, você já produzia, né, uma temporada ou alguma coisa nesse sentido. Hoje está sendo muito comum que um roteirista apresente um roteiro, só que aí a rede de televisão, ou no caso o serviço de streaming, né, como Netflix, Amazon Prime Video e assim por diante, eles pedem o seguinte: escreve aí uns 3 ou 4 episódios, né, e a gente vê se a gente vai produzir a série ou não, mas você tem que entregar uns 3 ou 4 episódios pra gente ter certeza. Isso porque hoje é muito mais comum a gente ver séries que não são tão episódicas, né? Não é cada episódio tem um começo, um meio e um fim, você vê arcos muito grandes, então é até compreensível que os serviços de streaming peçam isso. Escreve o esqueleto inteiro pra gente ter uma noção. Só que o trabalho que esses roteiristas vão ter pra escrever esse esqueleto como um todo, muitas vezes é até maior, porque você tem que produzir a série inteira, você tem que fazer o arco completo dos personagens, enquanto antigamente, né, com essas séries mais episódicas, você pensava um episódio de cada vez. Só que para esses pedidos menores, a Netflix e esses serviços de streaming, eles falam o seguinte, a gente autoriza você a ter uma mini sala de roteirista, então você não tem direito a ter ali 10 roteiristas, você tem que trabalhar você e mais 2, por exemplo. Então o trabalho vai ser muito maior para cada roteirista, só que eles vão continuar ganhando o mínimo do WGA. Então esse é o ponto mais controverso, pelo menos pelo que eu consegui ler. Eu li muita coisa a respeito, né? Eu li o que o IndieWire escreveu, o Hollywood Reporter e assim por diante. E eu já estou acompanhando, como eu disse para vocês, o Michael Jamin faz algum tempo, né, que ele vem falando a respeito disso, a respeito dos residuais, né, que eles estão lutando para receber um pouco mais na participação dos residuais. E eu, sinceramente, não tinha abordado isso aqui com vocês anteriormente, porque eu achei que a greve não fosse acontecer, eu achei que os estúdios iam dar o braço a torcer, que eles iam aceitar as exigências do sindicato dos roteiristas, porque eu acho que elas são bem adequadas, eu não acho que eles estão pedindo nenhum absurdo, né? Eles citam, né? Tem uma série de tweets que eu pretendo fazer um vídeo até depois, abordando, né, de muitos roteiristas de peso, falando a respeito da greve dos roteiristas, falando que eles não estão pedindo nada demais, que hoje os roteiristas, como eu disse, ganham menos do que eles ganhavam na época dos DVDs, na época dos VHS, sendo que o estúdio gasta muito menos, ele não tem que produzir, né, uma mídia física, ele somente joga dentro do serviço de streaming. E os serviços de streaming, né, como vocês podem concluir, é o grande problema na cabeça dos roteiristas. Entre esses fatores que eu já citei, não existe transparência também no serviço de streaming. Se você foi o roteirista, por exemplo, de Avatar, você sabe qual é o seu percentual. Eu vou ganhar 0,3 ali de residuais, né, quando eles venderem o filme, etc. Eu vou ganhar um X ali de residual. Nos serviços de streaming não existe isso, porque eles não liberam qual foi mais assistido, quantos novos usuários o serviço converteu por causa daquele produto. Não tem como você quantificar o sucesso de alguma coisa. A Netflix até lança ali a lista top 10, que deve sim ajudar no poder de negociação dos roteiristas, dos diretores envolvidos, só que na maioria dos serviços isso simplesmente não acontece. E também tem o grande diferencial, né, de você ter serviços de streaming com alcances diferentes. Por exemplo, você produz uma série por Apple TV+, obviamente você vai ter um alcance menor do que na Netflix, né? Então a conta é muito complexa. Como eu disse, eles não estão pedindo nenhum grande absurdo, parece que a soma ali do que eles estão pedindo daria cerca de 450 milhões por ano, só que isso dividido, né, em Hollywood, pensa Netflix, Disney, Warner, CBS e assim por diante, então não é tanto dinheiro assim que eles estão pedindo, é o que o Super Mario Bros fez no seu primeiro final de semana, por exemplo, é o que eles estão pedindo de retorno ali, né, por essa greve, só que os estúdios fizeram uma contraproposta de 86 milhões, como eu disse, esse assunto já está rolando há bastante tempo, eu quis fazer até um vídeo um pouquinho mais simples aqui para vocês, né, conversando numa boa, falando tudo de cabeça, porque depois eu pretendo fazer um vídeo bem mais completo, abordando, né, as exigências que eles estão fazendo, abordando exatamente os números, então eu vou me aprofundar bastante nesse assunto, porque é um assunto muito interessante e, como eu falei, eu acompanhei muito a greve de 2007 e 2008, eu ficava ansioso para esperar acabar. E o que aconteceu? Muitas redes de televisão decidiram gravar com roteiros que não estavam finalizados, como eu disse, se não me engano a terceira temporada de Prison Break saiu nesse período.
O filme do Wolverine saiu nesse período também. O filme do Wolverine, eles pegaram um roteiro lá do jeito que tava, ó, quer saber? Dane-se, vamos gravar isso daqui e vamos lançar o filme. Então foi mais um produto prejudicado por essa greve dos roteiristas. E essa pressão na época, né, foi por motivos diferentes. Eles queriam que escritores que não eram do sindicato não pudessem ser contratados e assim por diante. Agora as exigências são completamente diferentes. Só que os serviços de streaming, por incrível que pareça, podem ajudar mais ainda os estúdios, ajudar mais ainda os executivos, porque antigamente, né, você tinha as séries eram produzidas de forma mais episódica, então se você travasse os roteiristas, né, se os roteiristas entrassem em greve, você não conseguiria mais fazer, né, tranquilamente uma série, você perdia episódios. Agora, com os serviços de streaming, o calendário já é muito mais flexível, você não tem que colocar, né, tal produto em tal horário, como era antigamente. Então a flexibilidade dos serviços de streaming hoje é muito maior para lidar com essa greve dos roteiristas, porque eles têm lá uma porrada de roteiros que não foram produzidos ou que já foram produzidos e estão esperando uma data de lançamento. Então, pelo que eu vi alguns analistas falando, a Netflix é a empresa que está mais bem preparada para lidar com essa greve, justamente porque eles já têm muita coisa pronta que eles vão lançar nos próximos meses. E outra coisa que também ajuda os estúdios, né, que lançam filmes no cinema, com o excesso de efeitos especiais, os filmes já estão prontos, né, há um ano e meio. Então agora que eles estão fazendo os efeitos especiais, agora que eles estão lançando, né, os filmes que já foram gravados, então eles têm uma flexibilidade muito maior para lidar com uma greve como essa. E tem listas por aí detalhando o que um roteirista pode fazer nesse período, qual tipo de conteúdo o roteirista pode ajudar a produzir, né? Tem muita coisa em volta desse assunto, como eu disse, daria para fazer um vídeo aí de 2 horas a respeito dessa greve, tem muito assunto interessante para abordar aqui com vocês. E a gente tem que levar em consideração também o lado dos estúdios, né? O lucro dos estúdios está bem alto, né? Só que os serviços de streaming são máquinas de queimar dinheiro, seja a HBO Max, seja o Disney Plus, a Netflix foi por muito tempo uma máquina de queimar dinheiro para crescer cada vez mais o serviço de streaming, e a gente está vendo que não só a Netflix, não só a Warner, não só a Disney, todas essas grandes empresas estão mandando muita gente embora. A Disney está mandando 7.000 pessoas embora, então não é o momento exato para eles negociarem com os roteiristas um aumento, porque eles estão mandando muita gente embora de um lado, então eles têm que segurar também a conta do outro lado. A gente viu lá toda aquela situação com o Peltz lá na Disney, né, que estava tendo lá com o Ike Perlmutter, uma situação que, se vocês quiserem, eu abordo também um pouquinho mais a fundo, mas a Disney tá querendo cortar muito gasto, a Netflix tá querendo cortar gasto. A gente sabe que o plano, né, do CEO David Zaslav, né, que é o CEO da Warner Bros. Discovery, é também o corte de gastos, então iria totalmente contra essa nova, né, remanejada, digamos assim, da indústria, eles fazerem um acordo muito lucrativo para os roteiristas. O valor não é tão alto assim, eu tô completamente do lado dos roteiristas, como eu disse, eu tô acompanhando vários roteiristas em meio a essa situação, eu tô do lado deles e eu acho que os estúdios deveriam negociar, porque quem sai perdendo é o público, né? A gente não sabe quantas produções vão acabar sendo atrasadas, o que isso vai afetar aí nas produções futuras, quantos projetos podem ser cancelados, pessoas que podem perder o emprego. Então eu acredito que seja do interesse dos estúdios chegar a um acordo, nem que eles não atinjam todos os objetivos aí que os roteiristas têm com essa greve, mas eu acho que um acordo deveria ser feito. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, tem algum aspecto que eu não consegui abordar? Como eu disse, eu vou fazer um vídeo lendo aqui junto com vocês uma reportagem, fazendo uma análise um pouquinho mais aprofundada, mas eu quis fazer um vídeo aqui mais no mano a mano, né, falando a respeito desse assunto de uma forma um pouquinho mais simples aqui com vocês. Então, como sempre, eu gostaria de saber o que vocês estão achando dessa greve dos roteiristas e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.